Bom, então pessoal, aqui eu vou dar resolver mais algumas questões, tá? Referente à lista 5, tá certo? Que quem fala é o professor tutor Tiago Brito, e aqui a gente vai dar uma pincelada aí na lista 5, tá certo? Revisando também uma, uma parte da derivação, tá certo? Então, continuando aqui, tá certo? A gente primeiro vai entender como é que é a derivada de uma função de potência, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Então a gente tem aqui, sendo n um número inteiro positivo e f de x igual a x elevado a n, então a derivada de f de x, tá certo? Vai seguir essa seguinte regra aqui. A gente tem aqui o expoente, ele passa multiplicando, e no expoente aqui, tá certo? A gente subtrai de um, tá certo? Essa é a regra, tá certo? A derivada é uma função de potência, tá certo? Então vamos resolver uma questãozinha aqui rapidamente. Antes disso, né, eu quero trazer essa ideia aqui. Eu acho que muitos de vocês já sabem, mas só para reforçar, que para transformar uma raiz em uma potência, né, a gente escreve o radicando, tá? Aqui temos aqui raiz de 12, então radicando. E elevamos o radicando à unidade dividido pelo índice da raiz. Veja, aqui é a raiz quadrada, né? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 12 elevado a 1 sobre 2. Aqui também é 1 sobre 2. Raiz terceira vai ser 1 sobre 4 aqui. Ou, perdão, 1 sobre 3, né? Então, raiz terça de 4 é igual a 4 elevado a 1 terço. Raiz quinta de 22 é a mesma coisa que 22 elevado a 1 quinto. Tá certo? Então, tendo isso em mente, aqui é a segunda questão, letra F, tá? Da lista de exercícios número 5, então a gente tem essa função f de x igual a 2x ao quadrado raiz de x. Então qual a dica aqui? Pega isso aqui e transforma em potência, tá? Então vai ficar dessa maneira aqui. 2x ao quadrado vezes x elevado a 1 meio, né? Isso vai ficar da seguinte maneira. 2x ao quadrado mais 1 meio, tá certo? A gente fazer essa soma aqui, isso vai dar 2x elevado a 5 sobre 2, tá? Então, fazendo a derivada disso, a gente vai subtrair um disso. Uau, aqui é considerado o meu n, né? Então, n vai passar multiplicando 5 sobre 2, tá certo? E aqui vai subtrair 1. Então, no final a gente vai ter 5 sobre 2 vezes 2 é x elevado a 3 sobre 2. Ah, só lembrando aqui, eu esqueci de fazer, a gente vai cortar aqui, né? Vezes a gente corta aqui 5 sobre 2 vezes 2 corta, então isso aqui fica 5 vezes 3 elevado, vezes x elevado a 3 sobre 2. Tá certo? Então, continuando. Então, a derivada de uma soma de função. Então, a derivada de uma soma de função, pessoal, né, sendo f de x e g de x são funções diferenciadas em x. Então, a função h de x, que é igual à soma de f de x mais g de x, tem a derivada pela expressão, certo? Então, é uma soma, então a derivada aqui vai ser a derivada da soma dos dois, tá certo? Então, aqui letra A do terceiro, da quinta lista, a gente tem essa aqui, ó. Então, calcula as derivadas das funções dadas a seguir. Então, temos f de x elevado f de x igual a x elevado a menos 2, tá certo? Mais 3, mais 1. Então, né, reescrever ela aqui, a derivada disso aí, o que é que vai acontecer? Esse n aqui ele passa multiplicando, então fica menos 2, tá certo? E aqui eu vou subtrair. Aqui é a mesma coisa, tá? Então aqui é mesmo que tivesse 1, então esse 1 vai passar multiplicando para cá, mas aí já é o próprio 1, então vai ficar o mesmo valor. Então vai ficar um menos 1 e uma derivada de uma constante, né, pessoal? Como nós já sabemos, a derivada de uma constante é igual a zero. Então isso aí vai ficar como? Então vai ficar menos 2 vezes x elevado a menos 3 mais 3.
tá certo? Bem simples, essa daí, bem tranquilo. Então vamos para a próxima. Derivada de um produto de funções. Então, se f de x e g de x são funções diferenciáveis em x, então o produto f de x vezes g de x tem a derivada dada pela expressão. Então aqui a gente tem o produto das funções, então nesse caso é f de x vezes a derivada de g de x mais g de x vezes a derivada de f de x. Tá certo? Então aqui eu tenho aqui uma situação que é o terceiro, letra D. Então eu tenho esse f de x. A gente nota aqui, tá certo? Que aqui a gente tem uma função, a gente pode tratar isso aqui como uma função e aqui como sendo outra função. Então, como seria isso daí? Então, f' de x, a derivada de f de x, seria g de x vezes a galinha, tá certo? Não é a galinha que coloca o ovo não, nem cocoricó, mas vamos nessa. Então, g de x vezes a galinha de x, certo? E aqui foi um erro de notação, pessoal. Aqui é h de x vezes g' de x, tá? Desconsidere isso aqui. É g de x, h de x vezes g' de x. Então, o que é que a gente vai ter aqui nessa situação? Quem eu estou dizendo aqui que é meu g de x? Então, vai ser 3x ao quadrado menos 1. E o meu h de x vai ser 2x ao quadrado mais 2. Então, fazendo a derivada, né? Então, tem o g de x, tá? Vezes a derivada de h, tá certo? E agora eu tenho h vezes a derivada de g de x, tá certo? Então, só para a gente ler aqui, 3x ao quadrado menos 1. Aqui o n aqui, que era 2, passa multiplicando e vai ser subtraído de 1. A derivada de uma constante é 0. Aqui a gente já tem h de x, 2x ao quadrado mais 2. E aqui a gente tem a derivada de g de x. Então ficaria o quê? Esse 2 aqui, que é o n, passa multiplicando, vai ficar menos 1 aqui em cima, fica 2 vezes 3x. 2 menos 1. E a derivada de uma constante é 0. Então, continuando aqui, né? Então fica 3x ao quadrado menos 1 vezes 4x, tá? E 2x ao quadrado mais 2 vezes 6x, tá? Então, 4 vezes 3, 12, tá? X vezes x vai dar aqui x ao cubo, x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Então, 12x ao cubo menos 4x, tá? Então, fica aqui 6x vezes 2x ao quadrado, fica 12x ao cubo, tá? E 2 vezes 6x, tá? 12x. Então, no final, a gente vai fazer a soma aqui, 24x ao cubo. Aqui vai subtrair, né? 12 menos 4, 8. E aí a gente tem a derivada do produto, tá certo? E agora, para finalizar, a derivada do quociente de funções. Então, se f de x e g de x são funções diferenciáveis em x, e, isso aqui é importante, g de x tem que ser diferente de zero, porque não existe uma definição de número diferente do zero, de qualquer número dividido por zero. Então, o quociente f de x, g de x tem a derivada a galinha, novamente a galinha, dada pela expressão. Então, a galinha vai ser a derivada de x vezes g de x, tá? A derivada de f de x vezes g de x, menos a derivada de g de x vezes f de x, tá? Dividido por g de x ao quadrado. Então, novamente, eu tenho aqui, repetir a expressão, e aí quem a gente vai tratar como f de x e g de x? Então, eu tratei da seguinte maneira, f de x vai ser meu x à quinta, tá? Meu g de x vai ser x menos 3. E para não ficar um catatal bem grande aqui, eu já defini aqui a minha derivada. A derivada de f de x, tá? f' de x, é simplesmente 5x à quarta. E a derivada de g de x, tá certo? É 1, tá? Aqui vai dar 0 quando eu derivo, e a derivada de x é 1, tá certo? Então, vamos lá.
Então, vamos pegar a derivada de f de x, tá aqui, 5x à quarta, vezes g de x menos 3. E a derivada de g de x, 1 vezes f de x à quinta, tá certo? Tudo isso sobre g de x ao quadrado. Quem é g de x? Tá, g de x é x menos 3, vai ficar ao quadrado aqui. Então, resolvendo isso daí, tá? A gente vai ter aqui x vezes 5, 4x, vai ficar 5x à quinta. E aqui menos, e aí vai ficar 3 vezes isso daqui, vai ficar 15x à quarta. E aqui vai ficar menos x à quinta. Aqui eu desenvolvi o produto, tá? Então, o que é que acontece? Só é subtrair um aqui, uma unidade, tá? Então ficou 4x à quinta menos 15x à quarta. E aqui está o produto, x ao quadrado menos 6x mais 9. É isso, pessoal. É um videozinho aí para dar uma dica aí de regra de derivação, tá certo? Bem básico. E a gente se vê no próximo, tá certo? Abraço a todos.